comigo. As suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Diga isso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Declare que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo. Continue, Deus continue, é diga bom. Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que Ele é, tudo que é. Deus é bom. É bom, Deus é bom. Tudo pode passar, mas Ele é fiel. A sua benignidade dura para sempre. Ele é Deus, Deus sobre todos. Fala isso para o seu irmão, Ele te dá força. Ele te dá forças para vencer. Ele te dá autoridade para vencer. Ele te dá certeza de vitória. Aleluia, vamos lá. Oh, yeah! Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Diga! Tudo que me roubou. Tomei. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo. Está onde? Debaixo do meu pé, 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 debaixo de Satanás, debaixo do meu pé. Eu fui no terreno. Eu tomei tudo que me roubou. Aleluia. Tudo, 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 tudo. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Declare, debaixo do meu pé, 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 Satanás, debaixo do meu pé. Você pode crer no que o Senhor já fez. Diga isso pro seu irmão, diga isso pra ele e pra ela aí. Diga você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer. Você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Eu creio que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou minhas. Você pode crer no que o Senhor. Oh, veja o que veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Com fé, meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo
nunca mais o mesmo serei. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Vamos, batera! Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o teu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Aleluia! 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 Glória ao nome do Senhor. Só Ele faz isso, queridos. Só Ele transforma as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, talvez nós não existiríamos. Algumas histórias aqui confirmariam isso. Da onde o Senhor tirou você e para onde Ele tem uma palavra para te levar. Confie nisso. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. Declare e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. Tenha certeza, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas sua palavra vai cumprir. Oh, aleluia! Diga isso. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Sim, Ele te olha. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é o Deus, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes. Ele é fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ele é o Deus, Deus de aliança, Deus de
Ele é fiel. Tudo pode, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia, posso enfrentar o que for, eu sei, seus planos. Oh, aleluia! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Qualquer um pode prometer algo a você. Qualquer pessoa, qualquer autoridade humana pode prometer algo a você. Mas ele pode não realizar. Alguém que pode ter o poder da caneta e dizer eu vou fazer algo com você, mas ele pode não realizar. Só há um que ele pode te prometer. Só há um que ele pode ter prometido aos seus pais. Só há um que ele pode ter prometido aos seus avós, aos seus bisavós, que ia realizar em você. Mas ele realiza, ele faz, porque a sua palavra não é humana, porque os seus decretos não são naturais, porque ele é Deus sobre tudo, sobre todos, de antes, de ontem, de agora e de eternamente. Ele é o Deus da palavra, palavra viva, palavra verdadeira. Ele é o Deus de aliança, que não quebra, Deus que não é homem. Oh, confiamos em ti, Senhor. Tudo pode, mas sua palavra vai. Querido, creia, posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei, quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Diga, igreja, Deus de alianças, Deus de promessas, é homem pra mentir. Tudo pode passar, oh, mas sua palavra, eu sei que foi Deus de aliança.
mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu creio, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Ele é um Deus de uma única aliança. Ele é o Deus que firma com você. E o que Ele declara permanece. Permanece. Aleluia, Senhor. Por isso, querido, quando você experimenta a palavra, a presença, sentir ao Senhor é o maior ânimo, a maior alegria, a maior certeza que Ele está com você. Todos os dias, todos os dias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Diga isso a Ele. Eu me rasgo, eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Tua presença, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória,
sempre. Santo é quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe, não quer viver em outro lugar, clamar pela glória, A glória de Deus. Senhor Jesus, nós, ó Deus, queremos experimentar a Tua presença. Sim, Senhor, todos os dias nós queremos sentir a Sua presença. Nós queremos, ó Deus, estar envolvido, ó Deus, com a Tua palavra, como que ouvindo a Tua voz entrando no nosso corpo, dos nossos ouvidos, ó Deus, e entrando na divisa da nossa alma, do nosso espírito, aonde só o Senhor conhece, só o Senhor penetra. E Deus, em nome de Jesus, como uma injeção de adrenalina que nós sentimos, nós queremos sentir o Teu Espírito Santo. Deus, não só de um momento, nós queremos isso todo o tempo. Nós queremos todos os dias, porque, ó Deus, o Teu Espírito, nele há vida. Nele, Senhor amado, há reviver, há um renovar, há uma vida, uma história, algo novo, Senhor. E nós queremos ser, ó Pai, cheios, repletos, ao ponto de derramar mais de Ti e nunca mais sair deste lugar, nunca mais querer outra coisa, não se apartar de Ti, ouvir-te, falar contigo, olhar nos Teus olhos, deixar tudo por Ti, Deus, preferir a Tua glória, preferir estar contigo, Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Senhor, aqueça o nosso coração. Faz essa chama, ó Deus, essas brasas se juntarem e poder, ó Deus, pegar fogo de Ti. Senhor, nós queremos distribuir, multiplicar esta chama, que a Tua igreja seja repleta desta Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem esta chama acesa no teu coração, ministre a vida do teu irmão, da irmã, de quem está atrás de você, na frente, e diga: receba do Senhor, receba um abraço do Senhor, receba uma boa noite do Senhor, receba um carinho, o olhar de Deus. Seja esta pessoa que abençoa aos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.
Boa noite, irmãos. Irmãos, ontem... tá bom, obrigado. Ontem foi primeiras 24 horas que eu fiquei sem dor, viu? Estou melhorando, né? Estou melhorando. Mas é que eu estou aprendendo a entender o meu corpo, né? Porque você está vendo assim, eu andando devagarinho, o que acontece? Se eu der, não estou sentindo dor, mas se eu der minhas passadas e andar normal, aí daqui a pouquinho eu começo a sentir dor. Então eu preciso entender o meu corpo. Estou fazendo acupuntura, estou fazendo pilates, estou fazendo fisioterapia, enfim, fazendo todas as coisas e está acontecendo, está dando certo. Só que a gente queria que fosse um pouquinho mais rápido, né? Mas não está sendo mais rápido também porque Deus está falando, Deus está ministrando. Você acha que essas dorezinhas, essas coisinhas ficam barato, não tem função, não tem motivo? Tem razão, tem motivo. E eu estou aproveitando, né, esse tempo que Deus está ministrando, está falando. Pouco antes de entrar aqui, eu estava falando com o pastor Heraldo. Irmãos, nesse tempo todo aí, eu tenho conseguido manter minha alegria, tenho conseguido manter minha fé, tenho conseguido, como posso dizer, eu tenho conseguido enxergar um futuro glorioso para essa igreja. A minha igreja, o meu coração está aquecido na presença do Senhor, né? E isso aí, ninguém pode te tirar. Ninguém pode tirar de você, porque isso vem pela fé. Que, aliás, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a fé. Eu tenho aprendido algumas coisas sobre a fé, eu quero compartilhar um pouquinho hoje aí sobre a fé. Mas, antes da gente compartilhar sobre a fé, como é que está o Ministério Infantil? Já dá para a gente orar para essa galerinha? Dá, Vanessa? Então vamos abençoar essa turma aí, que a gente resolve logo, né? Júlia, eu estou com saudade de você, Júlia. Muito tempo que eu não vejo você. É ou não é? É, né? Pois é. Pastor Aldo, abençoe essa turma aqui. Faz essa oração aí para esse pessoal. Glória a Deus. Isso. Aleluia, queridos. Deus, nós te louvamos. Nós te adoramos, ó Senhor, porque nós temos aqui neste lugar pais e mães, ó Deus, que entendem a necessidade de criar os seus filhos no caminho em que estão andando. Então, Senhor, que em nome de Jesus, essas crianças sejam, ó Deus, os pastores neste lugar, sejam os missionários neste lugar, sejam, ó Deus, os enviados e separados por Ti, sejam os ministros de louvor neste lugar, sejam, ó Deus, aqueles que irão estrondar esta cidade em nome de Jesus, e comece agora, comece a usá-los, comece, ó Deus, trabalhar nos seus corações, para que, ó Deus, eles possam crescer, de acordo com a vontade daquilo que o Senhor tem revelado às nossas vidas, em nome de Jesus, e que esse tempo agora seja um tempo de ministração, seja um tempo, ó Deus, de crescimento na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Já recebi até um envelope aqui da Alana. Pastor, aqui ó, segura minha oferta, a oferta da Alana, aí você fica ali, por favor. Irmãos, você tem o seu envelope. Nós vamos orar aqui agora e abençoar. O Newton está lá com a maquininha, você pode dar a sua oferta. Você pode sair do seu lugar. Alguém tem algum envelope para entregar? Alguém tem? Algum envelope? Você pode aproveitar agora. Nailton, Gabriela. É isso? Gabriela. Menino, eu guardei mais o nome da sua filha que o seu. Isabela. Pois é. Vamos abençoar. Senhor Deus, nós te somos gratos por esse momento, de poder sermos contribuintes e participantes da obra do Senhor, porque os recursos que a gente coloca um combustível, vai no mercado, ele por aqui mesmo se perde e acaba, mas aquele que nós trazemos para o Senhor, entra numa contabilidade diferente.
é a contabilidade da eternidade, da generosidade, daqueles que suprem e sustentam a casa do Senhor. E isso não tem preço. Daqueles que investem no reino de Deus para vê-lo progredindo, com as suas portas abertas, pregando o Evangelho. Nós abençoamos os teus filhos e recursos da tua casa e o fazemos grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, Israel. Para quem não conhece, vê o pastor aqui sentado, faz isso, faz aquilo. Gente, eu não sou folgado não, gente. É porque a gente está passando um processo de inflamação nos glúteos, né? Que tem um nome feio que as pessoas falam aí, né? Mas são os glúteos. E aí, estou limitado. E está irradiando por toda essa perna esquerda, desde aqui, até da coxa, até lá embaixo. Mas eu estou tendo uma recuperação maravilhosa, ok? Irmãos, amanhã, segunda-feira, 5 horas da manhã, a gente tem as salas de oração aí, junto com os irmãos, e isso tem sido um momento muito importante na vida da igreja, porque sem oração a igreja fica à deriva, né? Nós temos aí essas salas de oração, você pode confirmar, e eu gostaria que você estivesse envolvido, que participar de uma dessas salas, fala comigo, fala com o pastor Heraldo, alguns dos nossos diáconos, e você poder participar junto conosco, né? Tem na quinta-feira também, tem as Déboras, esse sustento aí da igreja de segunda a sexta-feira, 2 vezes por dia, oração na igreja, glória a Deus por isso, né? A nossa leitura bíblica hoje termina amanhã, né? No caso, o livro de Ageu, e aí entra em Zacarias, depois Zacarias, Malaquias, e a gente encerra toda a leitura bíblica. Olha só que tremendo, né? Zacarias são 14 capítulos e Malaquias 4, então já estamos aí retíssima, final para encerrar a leitura de toda a palavra do Senhor. Ageu são 2 capítulos só, amanhã é Ageu 2, e Zacarias acho que são 14 capítulos, né? Essa semana. Hoje de manhã cedo tivemos o missionário Daniel Williams ministrando aqui, veio dos Estados Unidos, um amigo nosso, pessoa que a gente conhece há mais de 20 anos, desde 2001, que a gente conhece o Danny, né, Daniel, né, a gente chama de Danny, esteve aqui ministrando, e no próximo domingo, neste horário, é porque o Danny, ele missionário, veio uma
companhia de missionários. Vieram vários missionários no Rio de Janeiro, estão ministrando em várias igrejas aqui, várias igrejas. Já foi Nova Vida do Canto, Nova Vida de Santa Catarina, Presbiteriana, não sei, bom, várias igrejas. E na próxima semana vai estar aqui uma doutora, a doutora Alice Agim. Ela é geriatra, mas também é pastora. Olha que coisa linda, né? Então ela vai estar ministrando aqui no culto das 18 horas. A pastora e doutora Alice Agim vai estar conosco aqui. Essa quarta-feira agora, irmãos, vamos ter um culto assim, para lá de especial, mas é muito especial, muito especial. Você sabe que hoje se disputa conhecimento. Tudo que a gente precisa é de conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento, obviamente, continuam errando. E o pastor Adriano Freitas, que é diretor da EIFOL Brasil, vai estar na quarta-feira aqui, ministrando uma palavra sobre família, e é interessante, ele tem uma palavra de família que você não consegue ver ninguém pregando de forma igual, nem tema. É curioso a maneira como ele pega o tema de família e trabalha com uma propriedade. Ele tem um chamado família. Ele já falou, pode me chamar para pregar o que for, mas não tem jeito, eu acabo caindo dentro do aspecto de ministrar sobre família. Pode falar sobre oferta, pode falar sobre amor, pode falar sobre arrependimento, mas entra na família. Entra na família. O meu chamado é família. Quando a gente vê isso, a gente vai assim, entre aspas não, Deus chamou os seus especialistas. Podemos dizer que o pastor Adriano é um especialista em família. Por que eu estou dizendo, gastando um pouquinho mais de tempo com isso? Para que você não só possa permitir que os seus olhos sejam abertos com relação a erros que a gente comete. Quando a gente casa, não temos manual de instrução, embora poderia ter, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas trazem para o casamento o que pensa, o que acha, suas regras, e bate com a palavra de Deus, confronta com a palavra de Deus e arrebenta no casamento, porque vive pela sua sabedoria que não tem, né? O que acha. E o pastor Adriano tem uma palavra de sabedoria que você vê assim, você identifica alguém que precisaria dessa palavra, presenteia essa palavra, essa pessoa gratuitamente. Quanto vai custar dela chegar aqui? Nada. E ela pode agradecer você a vida inteira. E sem contar você mesmo, com relação à sua vida, dentro dessa área de família que o pastor Adriano estará conosco, né? Vamos ministrar a palavra do Senhor? Eu quero falar sobre fé, um pouquinho sobre fé, fazer um pouquinho da introdução, e depois a gente lê o texto bíblico, mas eu sei que, como que fosse te dar um up, uma preparaçãozinha sobre a introdução, né? Preste atenção, essa pequena introdução que eu vou falar sobre a fé. A fé não funciona na negatividade. Ponto. Não funciona. Ora acredito, ora não acredito, está lá em Tiago, parece a onda do mar, que acredita e não acredita. A fé, ela sempre funciona. É outro detalhe. Pastor, parece que isso aqui está meio exagerado. Não está. Nós somos os impeditivos de Deus. Acredite que você é um pesadelo para Deus e para a sua vida, tá? Acredite que você é um obstáculo para o futuro que Deus preparou para você. Porque o que Deus tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Ele tem preparado. E o pensamento que eu tenho a respeito de vós é pensamento de paz e não de mal. Enfim, Deus preparou um cenário de bênção, de graça, de bondade, e nós somos mestres em atrapalhar os projetos de Deus, com má vontade para o Senhor, com mentiras, com cambalachos, com tantas coisas por aí. Deus pede fidelidade, existe meia fidelidade? Não existe, mas só para a gente poder entender. A gente entra com meia boca de fé, aí diz assim, a fé não funciona. Atua.
Porque nas Escrituras funciona sempre. Deus não trouxe fé que não funciona e fé que funciona. A fé funciona. O que nós precisamos entender é o que eu faço para ela funcionar. Então, um dos grandes mistérios da fé é que ela sempre funciona. O que temos por dentro, sabe, vem para fora. O que você tem dentro de você? Vem para fora. O que você tem dentro de você? Vem para fora. É para você, essa parada é para você refletir o que tem dentro de você. Vem para fora. E você não sabe que você está materializando em forma de fé, porque está vindo para fora. Sabe, nós pedimos algo e às vezes sentimos outro algo. E aí como é que a fé vai funcionar? Se você pede uma coisa e sente outra. São os mistérios da fé, né? Então nós pedimos, mas não é bem isso que eu queria. Mas não recebe nem isso, nem o que queria. Por enquanto só estou confrontando, depois nós vamos entrar no texto, tá? Então, há também aquela questão de pedir e sentir que já recebeu. Opa, parece que agora está ficando bom. Esse é o caminho da fé. É aí que ela começa a transitar. Pedir e sentir a alegria de ter recebido. Está na Bíblia, tá? Regozijai-vos na esperança. É bíblico. Romanos 12, 12. Regozijai-vos, regozijar naquilo que eu espero. É fé. Então, a alegria está linkada à fé. A negatividade não, a tristeza não. Então, a gente precisa entender mecanismos que movem o mundo para que a fé realmente ela se materialize, ela seja viva. Então a fé está ligada ao regozijo, à boa expectativa, está linkada com a alegria. Então logo a resposta da oração está ligada com essa alegria. A resposta de oração está ligada com o regozijo. Imagina uma pessoa que está orando, mas se desespera. Gente, você está batendo, não está casando. Não está dentro do princípio. O princípio de Deus é: põe-te de pé e se alegre, bom. Se alegra? É o princípio. Então, se eu peço e eu continuo angustiado, como que você quer receber alguma coisa? São essas coisas que vão mostrando para a gente que a fé tem os seus princípios. Tudo tem princípio? Claro, a fé também. A fé também tem um mecanismo que rege o seu funcionamento. Vamos ler o texto bíblico? Isso só foi uma pequena introdução. Vamos ler o texto bíblico que está em Mateus 28, no verso 1 até o verso 9. Eu penso que esse texto aqui ele é excepcional para o nosso exercício, entender o exercício de fé. A fé não se explica pela lógica nem pelos olhos. Vamos lá, Mateus 28, último capítulo, né, de Mateus, verso 1 ao verso 9 diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa,
e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, que lindo isso, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Senhor, nós te somos gratos por poder ter um lugar onde nós podemos ouvir a ministração da Tua Palavra. Por isso, nesse momento, nós queremos abrir não somente a nossa mente, o nosso intelecto, mas o nosso espírito, para que o Senhor tenha liberdade de falar no mais profundo do nosso ser e nos ajudar a entender esses mecanismos espirituais. Nós abençoamos esse tempo de estarmos no Teu santuário e debaixo da influência da ministração da Tua Palavra, e oramos agradecido, em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos aqui uma amostra do que aconteceu com as pessoas que conviveram com Jesus todo dia. Gente, é fantástico esse texto. Quando a gente começa quando eu comecei a preparar essa palavra, como que Deus vai mostrando um sobrenatural que existe aí nesse texto. Essas mulheres conviveram com Jesus, não sei quanto tempo, o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio, mas nós vemos aqui o resultado de pessoas que viveram ao lado de Jesus diariamente, e nós vamos ver então um pouco essas particularidades dos efeitos, das influências, de quem se entregou a servir e a viver ao lado do Senhor. Esse texto, ele mostra 4 irmãs, ali citaram duas pessoas, mas nos textos complementares de Marcos e de Mateus, que cita esse mesmo texto, falam ainda de mais 2 irmãs, ali falou de 2 Marias, né? Somente de 2 Marias, né? Maria e Maria Madalena, mas também tem a Salomé e Joana, que nos outros textos a gente vê. Então, não foram ao sepulcro ali 2 pessoas, foram 4 mulheres, compondo esse cenário feminino aí, né? Pois bem, essas 4 mulheres foram ao sepulcro, porque era costume judaico de o morto no 3º dia. Gente, 3 dias de morto, o negócio, o aroma já está para lá de ruim. Então já era costume judaico, então colocar ervas aromáticas, quer dizer, para abafar aquele aroma, aquele cheiro, então cobrir o corpo do morto de ervas, de aroma, né? De perfume. Então, segundo o livro de Marcos, essas mulheres se dirigiram para o sepulcro muito cedo. E no livro de Lucas, usa a expressão alta madrugada. Bom, eu fico a me perguntar, quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando assim, caramba, de madrugada, essa alta madrugada significa que o sol ainda não tinha raiado. Ainda era noite, mas estava prestes para o sol nascer. Mais ou menos para a gente ter uma noção de tempo, né? Alta madrugada, o que seria. Essas 4 mulheres caminhando em direção ao sepulcro. Como é que essas 4 mulheres iam tirar aquela pedra? Eu fiquei me perguntando. É louco? Ou as mulheres estão loucas? Quem é que podia tirar aquela pedra? Só homens, de madrugada. Será que elas não pensaram nisso? Não sei. Se pensaram, não pensaram. Mas elas tinham um objetivo: nós vamos fazer. Não começa a entrar a fé aí? Entra raciocínio? Não. Entra o desejo do coração que não muda. Isso é fé. O desejo do coração que não muda, porque o desejo do coração que muda, hoje eu quero azul, amanhã eu quero amarelo, amanhã eu quero vermelho, depois eu quero verde, não recebe nem azul, nem amarelo, nem verde. Fé é desejo que não muda. Fala comigo. Fé é desejo que não muda. É isso, é fé. Se ficar pulando de galho em galho, não é fé. Ainda não é. Até que você fixe alguma coisa que não muda. Aí
eu posso dizer, agora você entrou no ambiente da fé. Então, como que aquelas 4 mulheres iriam retirar a pedra para fazer essa tarefa? Sabe, parece uma coisa meio louca, claro, né? Elas não levar nenhum homem para o serviço. Cadê os apóstolos, já que eles estavam juntos? Na verdade, elas estavam tão absortas, tão absorvidas, tão compenetradas naquilo que elas estavam fazendo, em cumprir um ritual de honra. Era um ritual de honra. Que elas estavam cumprindo o ritual de honra ao Senhor Jesus, que elas não ponderaram a circunstância, não pensou nos obstáculos, pelo menos a Bíblia não faz nenhuma menção com relação a isso, se foi falta de raciocínio lógico, ou foi uma visitação de uma fé excepcional, não importa. Elas foram para fazer o serviço. É inquestionável o amor que elas estavam devotando pelo seu Senhor. A vontade de servi-lo continuou mesmo depois da morte do Senhor. Porque até então, aquela mensagem que Jesus ia ressuscitar não entrou no coração de ninguém. Aquilo de nenhum discípulo não entrou no coração de ninguém. Então, se elas acreditassem que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, era para ficar lá esperando ele ressuscitar, e não para jogar as ervas aromáticas. Então, elas também não estavam acreditando, mas o amor por ele continuou. Ungir o corpo do Senhor Jesus era uma questão de honra para aquelas mulheres que amavam ao Senhor. Então, mas como elas iriam resolver aquela questão? A pedra não rola sozinha, né? Além do mais, presta atenção, haviam no plural guardas no local de plantão para impedir que o corpo fosse sequestrado, porque como Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia, o que eles fizeram? O que as autoridades fizeram? Colocaram guardas, vocês vão ficar aqui dia e noite, 24 horas, só trocando a guarda, para ter a certeza de que ninguém vai roubar o corpo de Jesus e depois dizer que ele ressuscitou. Essa era a lógica, porque eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar, então colocou o guarda lá para ter aquela garantia. Bom, depois do terceiro, quarto dia, aquela guarda lá, eles iam dizer assim, ó, está aí, o corpo está aí ainda. Então, como que eles iriam resolver essa questão se a pedra não rola sozinha, se no local tinham guardas e mais ainda? Pensa comigo, pastor, e se elas levassem os discípulos para rolar a pedra, e os guardas iam deixar? Ia, Fernando? Por que não ia? Porque eu vou roubar o corpo. É maior caô. Traz os discípulos, rola a pedra, dá um pau na gente aqui, leva e depois. Então, olha, gente, sinceramente, ninguém ia conseguir rolar aquela pedra. E havia essa ordem. Sabe, quanto as mulheres, se ela levasse esses homens, não iam dar certo mesmo, porque era óbvio que os guardas não iriam deixar fazer aquele serviço, os guardas não iriam dar aquele mole de retirar a pedra, porque na cabeça deles estavam ali exatamente para que a pedra não rolasse. Então as circunstâncias não eram favoráveis para aquelas mulheres que levantaram alta madrugada, reuniram todo o seu material e foram lá no sepulcro. Esse ritual de ungir o corpo de Jesus com ervas aromáticas era um ritual de honra para alguém muito especial. E isso estava muito forte no coração delas. Honrar a Jesus, né, irmã Ruth? E o amor delas por Jesus estava falando mais alto do que qualquer lógica. Irmãos, começa a entrar a fé. Se o seu amor por Jesus entrar no seu coração mais alto do que qualquer lógica, você começa a entrar no ambiente de fé. O que estava na cabeça daquelas mulheres era uma ideia muito fixa: ungir o corpo de Jesus e pronto. É isso que a gente quer, mais nada. Agora, se isso iria ser feito, aí já seria outra situação, né? Bom, eu creio que elas vivenciaram com Jesus momentos tão poderosos. Agora eu quero
parar um pouquinho aqui e falar um pouquinho do passado delas com Jesus. Elas viveram momentos tão tremendos, tão poderosos, de tanto milagre, viram tanta coisa, tanta visitação de poder, tanta glória de Deus, ressuscitar, curar, andar por cima das águas, multiplicar pães. Elas souberam de coisas e viram e vivenciaram só milagre, só milagre, só milagre, só milagre. Era só uma pedra. Elas estavam olhando para quem? Para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente não vê obstáculos. Você está olhando para onde? Quando a gente olha para Jesus, a gente não vê obstáculos, a gente vê Jesus, que é o Senhor de todos os obstáculos, que tem poder para remover todas as pedras. Então elas alcançaram um nível de relacionamento com Jesus tão grande e tão alto. Gente, elas não enxergavam pedra, só enxergavam Jesus. A influência dessa caminhada, desses 3 anos e meio, não estou dizendo que elas tiveram 3 anos e meio com o Senhor, mas o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Então, a influência nessa caminhada que elas tiveram com Jesus foi tão poderoso que elas não conseguiam ver limites, porque elas estavam acostumadas com os impossíveis. Era normal viver o impossível ali. O convívio diário com o mestre foi de manifestação de poder o tempo todo, e isso, de alguma forma, trouxe uma influência poderosa sobre a mente, sobre o emocional, sobre a perspectiva de vida. Elas não olhavam mais a vida com obstáculos. A vida não tinha mais obstáculo para elas, porque elas aprenderam a conviver com o sobrenatural. Irmãos, a fé é como um grão de mostarda, que quando planta se transforma na maior das árvores. Então, fé se desenvolve. E a fé dessas mulheres foi desenvolvida, foi exercitada. Elas foram vivenciando, vendo o milagre sobrenatural. O convívio diário fez isso, na escola que elas frequentaram, essas aulas não eram somente teóricas, era prática do Senhor Jesus. Então, o nível, vamos dizer assim, já que está falando dessa área de educação escola, o nível do curso, ou das aulas oferecido, do ensino oferecido por Jesus, era excepcional, e o treinamento de altíssimo nível. A caminhada com o mestre durante todo esse tempo foi de sobrenatural em sobrenatural, de milagre em milagre, de graça em graça. E agora, diante de um obstáculo, era de se esperar um comportamento de fé à altura do treinamento que recebeu. Dá para vocês acompanharem esse raciocínio meu? Não? Faz sentido? Você viver tanto com milagre, tanto com milagre, tanto com milagre, tanto com milagre, tanto milagre, que você olha uma coisa, é só mais uma coisa. Por que o milagre não vai estar aqui também? Então você, meu irmão, precisa se deixar levar pelo convívio com Jesus na sua vida. Porque Jesus não é mais um homem, Ele é Deus na sua vida. Ele é o autor da fé e está dentro de você. Existe algo escondido dentro de você chamado fé. Você tem que descobrir isso. Está dentro de você. Está aí dentro. Sabe, a gente precisa construir um relacionamento com Jesus, andando com Ele todo dia. Porque se hoje eu ando e amanhã eu não ando, se hoje eu ando e amanhã não ando, quando eu procuro a fé, eu vou encontrar. Quando eu desejar o sobrenatural, eu tenho. O milagre vai estar à minha disposição? Não. Mas quando eu ando com Jesus todo dia, eu estou me mantendo na altura do milagre todo dia. Sabe, não dá para viver pela fé do outro. Você tem que construir a sua própria fé no Senhor. Você, de repente, pode sair daqui muito animado na sua fé. Eu acredito. Na verdade, a ministração é para você sair realmente animado na sua fé. Você pode sair daqui muito animado na sua fé. Mas se pela manhã você já não orar, não pegar as escrituras para ler, não começar a alimentar a sua vida espiritual, talvez no próximo domingo, quando você retornar aqui para ouvir a ministração da palavra da pastora Alice Agim, você voltou ao nível que estava antes. Porque
com Jesus, a gente precisa andar dia a dia, dia após dia. Maria Madalena, Salomé, Joana, que são as 4 mulheres que foram lá no sepulcro, né, para colocar as ervas aromáticas no corpo de Jesus, elas viram diante dos seus olhos o impossível serem realizado pelo Senhor muitas e muitas vezes. E na cabeça delas sequer processava algum pensamento de impossibilidade, porque na cabeça delas era apenas mais uma pedra. Eu acho que não tinha tempo para pensar de impossibilidade. Não tem tempo. Posso falar uma coisinha que abala a nossa fé? Cuidado com as notícias que você ouve todo dia. Notícia de política, notícia de morte, notícia de assassinato, que vai imprimindo medo. Não saio de casa de noite, não faço isso, não faço aquilo outro. Está perdendo a fé. Na briga entre a fé e as notícias estão ganhando. Cuidado. Porque esses dias eu estava... eu estava ouvindo... Esqueci. Acho que foi um e-book. Estava ouvindo uma palavra e sobre mensagem subliminar. Não lembro qual foi a fonte. Mas estava ouvindo sobre mensagem subliminar e aí estava dizendo assim, o perigo da mensagem subliminar. Eu vou usar o exemplo que eu ouvi, tá? Pode ser qualquer outro, mas assim, o exemplo era, uma pessoa está lá estudando matemática e ela está absorta, está envolvida naquilo ali. Ela entrou, quando ela se envolveu com aquilo ali, baixa a frequência da mente dela a nível de hipnose e como se fosse receber sugestões de hipnose, porque baixa a frequência quando a pessoa está concentrada, baixa a frequência da mente a nível de hipnose. Só que em volta dela, isso foi o que eu ouvi hoje, o que eu ouvi essa semana, em volta da pessoa está o rádio lá ligado, ou a TV, falando de morte, de tragédia, de assalto, de estupro, de sequestro. A pessoa que está absorvida naquilo que ela está estudando, em volta, o inconsciente está captando tudo isso e jogando como sugestão para a sua vida. Aí depois ela fica com medo, com síndrome de pânico, com depressão, angustiada e não sabe de onde veio. Notícias. Tome cuidado com as notícias que você ouve. Apenas um parênteses aqui, porque pode estar abalando a sua fé. Voltando aqui, o pensamento delas era de honrar o Senhor. E na cabeça delas, o pensamento número 1 era Jesus, não era pedra. O pensamento era de solução e não de obstáculos. O pensamento delas era de honrar o Senhor, custe o que custar. Então, conviveu com Jesus, elas conviveram com Jesus durante tantos anos, que trouxe um bem-estar tão grande para aquelas mulheres, que não tinham o porquê delas pensarem em possibilidade de não colocar aquelas ervas aromáticas no corpo de Jesus, porque conviver com Jesus durante tantos anos levou aquelas mulheres a conhecer uma fé viva e poderosa que elas não conheciam, nem sabiam que existia. Então elas, convivendo com as pessoas certas, ouvindo as coisas certas, elas foram alimentadas. As dúvidas não tinham mais. Elas não pensavam na pedra, mas pensavam em elogio o corpo de Jesus. Não havia espaço no coração delas para elas ficarem pensando em guarda. Não havia espaço no coração dela para pensar como vai ser isso ou vai ser aquilo. Essas mulheres simplesmente passaram a mão nas ervas aromáticas e vão sair para fazer o que tem de fazer. Irmãos, nós precisamos aprender com essas mulheres. Fé é uma questão de constância. Se hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Se hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, eu vou te dizer onde está o problema aqui. Olha para mim. Falta de gratidão a Deus. Porque a gratidão ativa a fé. Ser grato a Deus ativa. Se eu fosse você, pegava essa, tá? A gratidão ativa a sua fé. Então nós precisamos aprender com essas mulheres. Vamos fazer o que precisa ser feito e colocar o Senhor em primeiro lugar. As pedras da nossa vida são resolvidas colocando o Senhor em primeiro lugar. Sabe, o convívio delas com Jesus
produziu uma influência muito forte no poder de Deus nas suas vidas. Então, conviva com Jesus. Como é que eu vou conviver com Jesus? Leia a Bíblia todo dia, que Deus fala contigo. As pessoas que dizem assim, Deus não fala comigo, é porque não lê Bíblia. Estou falando de verdade. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia todo dia. Ler a Bíblia todo dia diminuiu em 51% pessoas que acessavam sites pornográficos, deixaram de acessar site pornográfico só lendo Bíblia. Sem ninguém dar conselho, sem ninguém falar nada, só lendo Bíblia. E diminuiu em 30% o sentimento de solidão. Só lendo a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é o único livro que quando você está lendo, o autor está vivo do teu lado. É o único. Porque qualquer livro que você lê, ou se o cara já morreu, já morreu. É só letra. Ali não, é palavra viva. É Espírito de Deus vivo. Então, estar muito próximo de Jesus levou aquelas mulheres a uma vida cheia de graça, de unção e de poder. Somente quem está próximo de Jesus pode sentir esses efeitos na sua vida. Como é que eu posso sentir unção? Como é que eu posso me encher de graça, de alegria e de poder? Tem que estar perto de Jesus. Se você não está recebendo isso, é porque não está perto de Jesus. Está faltando alguma coisa. Somente quem anda diariamente com Jesus pode sentir os efeitos de uma vida sobrenatural sem limites. As pessoas que são visitadas por uma fé excepcional são as mesmas que andam diariamente com Jesus. Não é por um acaso. Elas são visitadas. Sabe, a gratidão delas pelo que Jesus fez em suas vidas era maior do que qualquer pedra na frente de um sepulcro. A gratidão que elas tinham pelo Senhor em suas vidas deu força naquela caminhada. Então o amor delas pelo Senhor se tornou maior do que uma situação difícil. A pedra existia, claro. Mas sabe-se lá o sobrenatural que ela estava vivendo, ela só olhava Jesus, que o foco era Jesus. A pedra não estava em primeiro lugar, Jesus estava em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar? Porque quando as coisas que estão em primeiro lugar, são as coisas que nós nos dobramos. O que está em primeiro lugar são as coisas que nos rendemos. O que está em primeiro lugar é as coisas que celebramos. Em primeiro lugar é as coisas que tomam conta do nosso coração, que arrebatam o nosso coração. Tudo que está em primeiro lugar se torna prioridade. Se o problema tornou prioridade, se ele é primeiro lugar na sua vida, então você vive mal pra caramba todo dia. Porque os problemas se tornaram em primeiro lugar, não é mais Jesus. Porque Jesus, quando está em primeiro lugar, o que você recebe dele é o que ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que a gente recebe. Quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, eu me sinto alívio. Quando eu coloco os problemas em primeiro lugar, eu não sinto alívio, eu sinto peso. Então a minha cabeça está indo para onde? Para aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Quando elas foram ao sepulcro, elas estavam sob uma influência de gratidão, de amor. E que importa a pedra? Elas nem pensavam nisso. Quando elas foram ao sepulcro, a cabeça era outra. As pessoas que param diante de uma pedra, diante de um obstáculo, são aquelas que pouco conhecem do poder de Deus. Pouco vive o poder de Deus, pouco experimenta o poder de Deus, mas não foi assim com elas, sabe? E agora chegou a hora delas colocarem em prática o que elas viveram. Irmãos, vocês precisam viver Jesus todo dia. O que importa mesmo é a sua atitude, o que conta mesmo são as nossas ações. Sabe, o convívio com Jesus foi tão próximo que o espaço para a incredulidade, pelo menos que a gente percebe aqui, não teve espaço para incredulidade. O convívio com Jesus foi tão próximo que elas estavam debaixo de uma influência de uma fé espetacular. Aquelas mulheres estavam cheias de experiências com o Mestre. E a vida diária com Jesus produziu nelas
força. A vida diária com Jesus produziu poder, produziu sobrenatural, produziu ousadia, produziu uma fé inacreditável. Sabe, aquela vontade de ungir a Jesus, a vontade de fazer alguma coisa pelo Senhor. Quando você tem uma vontade de fazer alguma coisa por reino de Deus, quando você tem uma vontade de fazer alguma coisa pela sua igreja, quando você tem vontade de fazer alguma coisa pelo seu Deus, e você começa a caminhar nessa, você pode encontrar uma pedra, mas quando a gente continua, não tem pedra que fique no meio do caminho para impedir você de honrar ao Senhor. Não tem. Pode ter guardas, que os anjos vão tomar conta deles. Sabe, a vontade de fazer algo para Deus era maior do que a dificuldade. E nós não estamos vendo aqui uma casualidade de fé. Não foi um lampejo. Foi uma vida. Foi um tempo de convívio com alguém que era o sobrenatural. E alguém que tinha algo para acrescentar. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você compartilha a sua vida. Porque se você compartilha a sua vida e não tem com pessoas que não têm nada para acrescentar a você, você pode até estar com ela, mas conviver, cuidado para não te prejudicar. Porque essas mulheres, elas tiveram convívio com Jesus, estavam com ele diariamente, ouvia suas mensagens, participava daquela igreja, investindo a própria vida. A gente viu que essas mulheres, presta atenção, irmãos, não eram mulheres passivas. Não eram mulheres simplesmente que acompanhar Jesus. Não é acompanhar, eram mulheres que faziam parte do ministério dele. Eram mulheres que serviam ao Senhor, vamos dizer assim, serviam a sua igreja. Então elas tiveram uma postura de fé que não foi uma postura por casualidade. Não. A postura de fé veio de uma fonte. O convívio diário com Jesus. A vida diária de entrega, de sacrifício, o amor por Ele. A gratidão começou a impulsionar essas mulheres a uma fé excepcional. Irmãos, gratidão é fonte de fé. Gratidão. Porque a ingratidão, a reclamação, escuta, é fonte de incredulidade. Fonte. Se você reclama 1, reclama 2, reclama 3, você é dominado pela incredulidade. Dominado. E a gratidão começa também a te dominar, a encher o seu coração dos céus, da glória e da presença de Deus. É tremendo. Experimenta. Faço esse desafio a você. Elas foram visitadas por uma fé excepcional, porque eram mulheres excepcionais. Naquele momento, elas estavam tendo uma vida excepcional de entrega ao Senhor. Elas não estavam vivendo uma vida mais ou menos de amor. Irmãos, vida mais ou menos não serve, né? Vida quase não serve, né? Você já viu? Quanto foi o jogo? Foi 0-0. Pô, mas quase fez o gol. E daí? Quase não serve, irmãos. Quase fiel? Quase crente verdadeiro? Quase que tem fé? Não serve para nada. Tem que ter. Elas estavam vivendo uma vida real de amor, uma vida real de gratidão, e os benefícios apareciam. Sabe, ninguém consegue dar a Deus o que primeiro não tenha recebido dele. O amor que nós temos pelo Senhor é o amor que vem dele. A fé que nós temos pelo Senhor é a fé que vem dele. Então eu preciso estar com ele para receber esses benefícios, para entregar a ele. As irmãs chegaram lá no sepulcro, e o que aconteceu? Quem removeu a pedra? Um anjo removeu a pedra. Itamar, verso 2 do texto aí, por favor.
Olha o verso 2 aí. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor veio do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Ai, meu Deus. Aquilo que você não tem como fazer, Deus envia até anjo. Aquilo que você acredita, Deus manda anjo, mas não te deixa sozinho. Em momento algum, Deus vai te abandonar. A fé resolve sempre. Mas pastor, a fé resolve sempre. Descubra onde você está errando na sua fé. Porque não existe falha em Deus, existe falha em mim. Existe eu não entender os mecanismos da fé. Que existem algumas variáveis variáveis que alteram o comportamento da fé e nos atrapalham. Quantas pedras existem na nossa vida que ainda não foram removidas? Quantas pedras tem na sua vida que ainda não foi removida? O que eu faço, pastor? Começa a remover pela fé. Remove essa pedra. Remove essa pedra. Começa a declarar. Jesus falou que se a gente tiver fé, que poderia falar para o monte, erga-te e lança-te no mar. Se não duvidar no seu coração, assim vai ser. Gente, Jesus está falando de uma coisa mirabolante, absurda, irreal? Não. Ele falou que a fé funciona sempre. Viu, Tati? A fé funciona sempre. Nós, por não sabermos usar o mecanismo da fé e ficar variando, não recebemos nada. Ficamos no meio do caminho, porque na verdade, as pedras que existem em nossa vida precisam ser removidas pela fé. O que é uma pedra? É algo que eu não posso tirar. Aquelas mulheres, embora fossem 4, mas não tinha como tirar, Ana Paula. Eram 4, mas não dava. Precisava de um anjo. Então Deus pode mandar um anjo na tua casa para ajudar a tirar a pedra, porque você não pode fazer isso. Então nós precisamos entender que esse mundo não é somente o que eu vejo, não é somente o que eu ouço. Existe um outro mundo maior e superior ao que eu vivo, que é o mundo dos anjos, que é o mundo espiritual. Nós temos aqui uma lição de fé. Precisamos usar a experiência dessas mulheres no nosso viver diário. Elas não se sentiram impedidas, não se sentiram paralisadas, nem mesmo bloqueadas por causa da pedra. Havia uma pedra, claro, é fato, mas a postura delas, gente, não perde. Mas a postura delas foi ir em direção à pedra e não a lamentar porque tinha uma pedra. Deus está esperando que você caminhe em direção à pedra e não que lamente porque existe uma pedra. Amém? Onde está a tua pedra? Vai em direção a ela. Vamos em direção a ela para remover essa pedra. O segredo da fé é insistir. Mas pastor, já tem 2 meses. Insista mais 2. Por que tem que parar? Ah, porque já tem 2 meses. E por que não pode orar mais 2? E por que não pode determinar mais 2? A fé funciona sempre. Sempre. Se você não pode remover a pedra, Deus manda um anjo. Mas o sobrenatural acontece quando o obstáculo é enfrentado. Não reclame pelos seus obstáculos, senão ao invés de fé, você tem incredulidade. Aí somos visitados
Pelo contrário. Lá no livro de Marcos, diz assim: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Quando elas perguntaram: quem vai nos remover? Deus já estava lá na frente e falou assim: essas mulheres não vão conseguir remover mesmo. Então mandou o anjo e a pedra já estava removida. Então, pela leitura de Marcos, parece que elas só tocaram no assunto da pedra quando chegaram no sepulcro, né? Mas a narrativa, na verdade, ela dá-nos a impressão de que elas estavam pensando em Jesus e não na pedra. Elas queriam era honrar Jesus, e a pedra era só um detalhe. O texto diz que a pedra era grande, mas na verdade, irmãos, não importa o tamanho da pedra, o que importa é o tamanho da disposição de caminhar em direção à pedra. Tamanho de pedra é detalhe, agora o tamanho da tua disposição não é detalhe. Você tem que ter disposição, você tem que acreditar que Deus preparou esse mundo, esse universo para nos favorecer. O pensamento que eu tenho de vós é pensamento de paz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso significa que o que Deus tem preparado, gente, Deus preparou o cenário para a gente desfrutar e viver. Sabe, a atitude daquelas mulheres nos ensinam a sair do estado de lamento, a sair de um estado de engessamento quando há obstáculos. Se elas lamentassem por causa do tamanho da pedra, com certeza elas ficariam desanimadas. Então, se elas lamentassem por causa do tamanho da pedra, com certeza não teriam forças nem para ir para o sepulcro. Então, se ficassem pensando na pedra, elas não teriam ido lá. E por que foram? Porque elas acreditavam. Nós vamos fazer. Como? Irmãos, não pergunte como. A fé não te responde como. Nunca a fé vai conseguir te responder como. Só vai, só faz, só acredita. Porque o como não está na minha alçada, está acima de mim. Só vai. Não lamente pela pedra, enfrente a pedra, caminhe em direção à sua pedra. De repente, aquela pedra estava lá há 3 dias, mas e se essa pedra na tua vida está há 3 anos? Não é hora de remover? É hora. Já passou tempo demais para remover essa pedra. Então, irmão, caminhe em direção à sua pedra. Olhe para Jesus e caminhe em direção à sua pedra. Deus vai enviar anjos para te ajudar. Quer dizer, o sobrenatural, aquilo que você não entende, aquilo que você não vê, aquilo que você não compreende, que eu não preciso compreender, eu só preciso acreditar, porque quem vai fazer a obra é o Senhor. Então, enfrente as pedras e não reclame delas. As reclamações e os lamentos paralisam as pessoas e roubam dela a fé. Quando você para lamentar, você já perdeu. Então, mesmo que você tenha parado para lamentar, volta. Dá uma parada e chega. Não, vou lamentar não. Vou agradecer, vou glorificar o Senhor. E eu vou dizer, pedra, sai. Sai. Sabe, o Jesus ressurreto, esse Jesus vivo, o Rei dos Reis, onde é que ele estava naquele lugar? Por trás da pedra. Tinha pedra, quem estava lá dentro? Estava Jesus lá dentro. Irmãos, até remover a pedra, parecia que Jesus estava morto. Parece que Deus não se importa com você. Parece que Deus não se importa com você. Sabe, a fé tem uma curiosidade. Sabe você pegar... digamos que você pega o notebook e você diz assim, caramba, esqueci a senha. E aí você coloca a senha, não abre o sistema, né? Você digita a senha, não abre. Cara, qual é a senha? Qual é a senha? No mundo espiritual é assim. Você digita a senha para entrar.
E não consegue, e não consegue. Só que a senha no mundo espiritual chama-se fé. Quando você digita fé, abre o sistema. E você consegue entrar. Ai, Deus não se importa com você? Se importa. Você que não está sabendo como viver, como usar esse sobrenatural, como acessar a tua vida. Aí aparece um obstáculozinho, caraca, olha só, eu sabia que isso ia ser, sabia que ia dar ruim. Comigo é tudo assim. Isso aí é um desserviço à fé. Isso aí é retirar a alegria do Senhor da sua vida. Porque é impossível ter a alegria do Senhor sem fé. É você retirar de você mesmo a própria graça de Deus sobre você. Morde a língua. E se falou palavra que não devia, retira. Senhor, eu falei isso, eu quero agora retirar essas palavras que estão contra mim no mundo espiritual. Essas reclamações que saíram dos meus lábios, eu recolho cada uma dessas palavras. Por trás daquela pedra, não tinha um homem morto, tinha um homem vivo. Foi assim com Lázaro. Por trás daquela pedra, havia um homem vivo e não um homem morto. Verso 9. Por favor, Itamar. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aliás, quando a pedra é removida, aparece anjo, aparece alegria, aparece tudo de bom. E aqui os vivos, a adoração aparece, o amor aparece, a alegria aparece, mas tem que romper. Precisa romper. Quando a pedra é removida, tudo virou festa, mas tem que enfrentar a pedra. Quando a pedra é removida, tem o encontro dos céus com a terra. Funcionou. É uma visitação do poder de Deus em nossa vida. Quando a pedra é removida, a alegria é multiplicada. A alegria é indizível. Quando a pedra é removida, nós sentimos o poder de Deus. Então, sempre existirão pedras em nossa vida para serem removidas? Sim. Sim. E nós não temos que fugir ou reclamar. Porque as pedras fazem parte do processo. Uns ficam pelo meio do caminho, outros progridem. Faz parte do processo. Então, hoje, você seja esclarecido que o que Deus tem para você só é acessado pela fé. Porque vem do mundo espiritual. O que Deus tem para você, quando a Bíblia fala que nem olhos viram, está falando de Deus, do planejamento de Deus para a nossa vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem preparado algo além do que eu vejo, além do que eu sinto, além do que eu penso, além do que eu quero para mim mesmo. Sim. Porque o que Deus pensa a meu respeito é maior do que eu penso por mim. O que Deus tem para mim, normalmente, é mais do que eu penso para mim. Isso significa de cara o seguinte: Deus tem algo. Pastor, e como é que eu faço para chegar lá então? É fé. Primeira providência: seja grato, tire as reclamações e fique preocupado em estar ouvindo muitas notícias que está te deixando inseguro e medrado. Sabe, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não para as pedras. Sabe, essa atitude fez com que a pedra fosse removida. No início eu disse para vocês aqui o seguinte: a fé não funciona na negatividade. Eu disse isso logo no início. A fé não funciona na negatividade.
e disse que a fé sempre funciona. Um dos grandes mistérios da fé é que ela funciona. Imagina Deus. A Bíblia fala que fé é mistério, né? O apóstolo Paulo diz que fala que fé é mistério. Então, a gente pode até conceituar a fé é a certeza da coisa que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Ok, conceituei, já foi um conceito aí. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, a certeza de fatos que não se veem. Mas de onde vem a fé? É mistério. Então, diante desse mistério, nós vamos entender pelas palavras do Senhor Jesus o seguinte: a fé funciona sempre. Bom, se a fé funciona sempre, eu preciso então entender o mecanismo para fazê-la funcionar sempre. Se eu penso uma coisa e oro outra, se eu oro por uma coisa que não está no meu coração, se eu estou cheio de reclamação, cheio de negatividade e tantos outros meandros, a fé depende de alegria. Regozijai-vos na esperança. Então eu preciso ir acrescentando elementos para que possa contribuir com aquele mistério. É um mistério. E o que eu posso fazer para contribuir com esse mistério? Que é tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Então eu tenho que pedir algo e sentir aquilo que eu quero, e não pedir algo e sentir outra coisa, sabe? Pedir e sentir, esse é o mistério da fé. A fé está ligada com regozijo, com alegria, com a boa expectativa. Itamar, coloque esse versículo que eu falei, Romanos 12, só para a gente fazer a leitura dela. Irmãos, o desfecho dessa história foi a pedra sendo removida, mas como tudo começou? Qual foi o desfecho? Beleza, a pedra foi removida, ali regozijai-vos. Regozijar é uma alegria, né? Na esperança. Eu tenho esperança, eu tenho desejo, eu tenho vontade, regozije-se nela. Aí, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Então, seja paciente, espera, vai se regozijando, existe esperança, seja paciente, não reclama, seja perseverante, insista, mas tem 2 meses, mais 2 meses, insista, espera, seja paciente, se regozija, são os elementos que alimentam a fé. Aquilo ali, elementos que alimentam a fé. O desfecho, obrigado, Tamar. O desfecho dessa história foi a pedra sendo removida, mas como tudo começou? Tudo começou quando essas irmãs se tornaram membros da igreja do Senhor Jesus, né? Lá no início. Elas se tornaram membros lá daquela igreja. E se tornaram cooperadores na obra. E foram participantes do ministério do Senhor. E ali foram recebendo ensinos, foram sendo influenciados, foram crescendo e estiveram com Jesus até o final. Em outras palavras, elas começaram na igreja e foram até o final. Começa e para, começa e desiste, começa e dá um tempo. Não tem como ter uma fé excepcional, não tem como ter uma fé. Então elas, como tudo começou? Começou com uma insistência, começou como sendo cooperadores, começou com assumindo uma postura. Sabe, o convívio delas com Jesus acabou gerando uma influência muito forte do poder de Deus na vida delas. Elas estiveram tão próximas de Jesus que elas absorveram a vida de Jesus nela, uma vida cheia de graça, cheia de unção, cheia de poder. A gratidão dessas irmãs pelo que Jesus fez pelas suas vidas, deram força para elas enfrentarem a pedra que estava no caminho. Porque o amor delas pelo Senhor era maior do que qualquer problema. A pedra existia? Então, tudo bem, ok, existia. Mas elas olhavam, não para a pedra. Não olhe para a sua pedra, por favor. Não olhe para a sua pedra. Porque ela é grande. A pedra é grande. Não dá para você tirar. Talvez você já tenha dito assim, pastor, eu fiz de tudo. Eu acredito.
Então tem coisas que estão na minha alçada, e quando sai da minha alçada, então eu preciso de uma alçada superior, chamada fé. Porque na minha alçada não dá. Eu preciso agora da fé. E elas estavam com aquele olhar fixo. E elas descobriram, quando chegaram lá, que Jesus não estava morto. Tem uma boa notícia para você: Jesus não está morto. Está vivo. Para quê? Para estender a mão para você, para te abençoar, para caminhar junto com você. Você entra com a sua fé e Deus entra com os anjos. Em outras palavras, você entra com uma atitude e Deus entra com a solução. Você entra com uma postura e Deus entra com o sobrenatural. Esse é o papel dele. O meu papel não é produzir sobrenatural. O meu papel é não esmorecer na fé. Esse é ser perseverante. Esse é o meu papel. E alimenta a sua perseverança com alegria. Gratidão. Gratidão. Alimenta com gratidão. Eu quero orar por você. Eu quero orar se você diz assim: pastor, o senhor tocou na ferida minha aí, pastor. Eu estou desanimado. Estava precisando dessa palavra hoje. Estava precisando realmente ser sacudido aí, porque eu estou olhando tanto para a pedra, que parece que a pedra está em cima de mim. E eu quero olhar agora para o outro lado. Eu quero olhar. Por isso que na Bíblia fala, né? Eu olho para o alto, eu olho para os montes, porque de lá que vem o socorro do Senhor. Por que olhar para o alto, para o monte? Porque se você olha para a cabeça baixa, você está depressivo, amigo. O Senhor não está embaixo, o Senhor está em cima. Tem que olhar para o alto, tem que levantar a cabeça, erguer a tua cabeça. Pedro, quando parou de olhar para Jesus, começou a afundar, né? Quais as pedras da sua vida que você precisa remover? Nós vamos orar agora. Vamos orar para o Senhor renovar a sua fé. Vamos orar para que Deus possa assumir de novo o controle da sua vida. E vamos começar, você pedir perdão a Deus. E dizer: Senhor, olha para mim. Senhor, eu tenho sido vacilão mesmo. Vacilão. Conheço tudo isso que você falou, eu conheço. Não tem nada novo aqui nesse culto hoje. Sei de tudo isso. Então é vacilão mesmo, né? Vamos botar os pingos nos is e vamos retomar a caminhada. Vamos estar de pé? Irmãos, a Bíblia fala que Jesus congregava. Você ainda está comigo? Ok? A Bíblia fala que Jesus congregava. O que você acha de um crente que não congrega? Vem na igreja de vez em quando, adora quando quer, e a fé vem pelo ouvir. O que você acha? Obviamente que as escolhas vão definindo quem nós somos. Quando você escolhe, você, não é você, quando uma pessoa escolhe, por exemplo, ao estar lá, na casa do Senhor, lá no templo, lá no santuário, não, eu vou ficar aqui vendo vídeos de internet, de 30 segundinhos cada um minutinho cada um, não te acrescenta em nada. Essa noite, você escolheu a melhor parte. Fez igual Maria. Você escolheu a melhor parte. Veio ficar sentado aos pés do mestre. Não é o mestre Campos. Você está entendendo que é Jesus. Você veio ficar aqui sentado, ouvindo o mestre. Saia daqui renovado na sua fé.
restaurado na sua comunhão com Deus. Porque Deus é um pai que quer abençoar os filhos. Deus é um pai que quer presentear os seus filhos. Gente, a Bíblia fala que Deus não nega benefício algum. Parece que Deus está negando algum benefício para mim. Não, você que está negando o seu benefício de estar com Ele. Feche seus olhos um pouquinho. Eu gostaria que você pedisse perdão a Deus por lamentos, por reclamações, por fazer escolhas erradas. Escolher, ao invés de estar no santuário do Senhor, escolhe alguma diversão ou escolhe não fazer nada. Peça perdão a Ele. Peça ao Senhor: Senhor, assuma de novo o controle da minha vida, porque eu sou teu. Renova a minha fé. Diz isso para Ele. Você vai sair daqui com a sua fé renovada. Diz para Ele: Senhor, renova a minha fé. Oh Senhor, escuta, ó Deus, esse grito de alma, esse grito no coração. Senhor, nós estamos removendo toda a incredulidade, todo espírito de incredulidade, todo espírito de murmuração, todo espírito que traz dúvida. Nós estamos agora decretando a fé que vem do alto, a fé que vem do trono de Deus, para renovar, para encher, para colocar os teus filhos de novo no caminho da glória ao Senhor. Oh Jesus, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aqueles irmãos de Atos,
eles receberam uma graça de Deus muito grande. Eles estavam com uma fé muito alta. 5.000 pessoas que saíram de Jerusalém se espalharam por o mundo, e o evangelho se espalhou de uma maneira poderosa. A Bíblia fala que eles oravam todos os dias eles oravam, todos os dias lia a Bíblia, todos os dias congregavam, todo dia tinham comunhão com os irmãos, todo dia eles colocavam a mão no arado, todo dia eles evangelizavam. Está lá na Bíblia, Atos 2. Você sabe qual é o perigo das pessoas? Sabe qual é o perigo do crente que não faz isso? É que ela se acostuma a viver sem Deus. Não ora, não congrega, não lê a Bíblia, não coloca a mão no arado, não contribui com o reino, e está acostumado. Já está isso há quanto tempo? Meses ou anos, e está tudo bem. Acostumaram a não servir, acostumaram a não orar, acostumaram a não evangelizar, acostumaram a não congregar, acostumaram a não adorar, acostumaram a não ter comunhão, acostumaram a ser quem elas são, sem contribuição. E como é que faz com uma fé? Quando os homens de Atos todo dia orava, todo lia a Bíblia, todo dia evangelizava, todo dia estava de casa em casa, todo dia evangelizava, todo dia botava a mão no arado, todo dia estava na igreja. É claro que a gente não tem condições de fazer isso, mas eu quero dizer é que todo dia, o que fez desses homens? Espalharam o evangelho para o mundo todo. Porque quando eles foram perseguidos, que eles saíram, o apóstolo Paulo, quando fez a sua primeira viagem missionária, que até então ninguém tinha feito, quando ele fez a sua primeira viagem missionária, ele viajou para um monte de lugar. Discípulo. Ele, que discípulos são esses? Se eu não fiz discípulo nenhum, eu estou saindo agora para viajar, minha primeira viagem, e tem um monte de discípulos. Foram aquelas pessoas que estavam tão cheias de Deus, que continuaram pregando o evangelho. Como é que nós vamos manter a nossa fé viva, se eu quero viver para mim, se eu não quero ofertar a minha vida para o Senhor? Se eu me acostumei a ser quem eu sou? Você precisa dar uma virada em tudo. Não é sair daqui achando que você vai ter uma fé grande quando você continua sendo quem você é. Fecha todo mundo os olhos por esse momento, só um instantinho. Eu gostaria que você respondesse para o Senhor. O que você amanhã vai fazer quando acordar? Qual a decisão que você toma? De orar? De ler a Bíblia? De não faltar o culto? De se colocar à disposição no Evangelho? De dizer: pastor, conta comigo. Jesus, conta comigo. Porque aquelas mulheres viveram isso todo dia. Quando precisou de fé, havia fé dentro delas. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão hoje aqui ouvindo essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo os abençoe e cuide de cada uma delas. Dê um domingo abençoado, um restante de domingo abençoado, uma semana de vitória. E possam, ó Deus, tudo que eles entenderam, começar a colocar em vida, em evidência na sua vida, para que eles possam ser pessoas que não só possam ter força para remover a própria pedra, mas possam ter força para ser bênção para o Senhor onde eles estiverem. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos, Deus abençoe rica e abundantemente. Cumprimenta aí umas 6 ou 7 pessoas.